A primeira coisa é a leveza, né, na prática, né? Deixar a rigidez de lado, né? Chegar com gentileza em relação à experiência que você vai ter em relação a si mesmo. Não ficar se julgando, achando que você não consegue, que pode, que não pode, que quem faz isso é essa parte mais superficial da mente, né? Então não é para ser mais um peso na vida, mais uma carga, né? É para ser leve, é para ser divertido, é para ser uma brincadeira, né? Uma brincadeira que impacta muito, muito, muito na vida da gente, mas é importante, né? Ter essa leveza, ter essa gentileza. E toda vez que passar um pensamento de que não consigo, não deu certo, é só um pensamento, não tem como a gente não conseguir, não tem como dar errado, né? Às vezes, eu tô transpirando muito, às vezes pode ser incômodo quando a gente fecha os olhos e se depara com muito pensamento, porque é incômodo. Então a mesma parte que cria o pensamento, quer parar o pensamento na força, e aí a prática começa a ficar difícil, né? Quando essa parte mais superficial da mente quer controlar a experiência que você tem, né? Então tem que fechar os olhos para observar de olhos fechados, para observar esse universo interno, sem expectativa do tipo de experiência que você vai ter. E sem a crença, que é simplesmente uma crença limitante de que precisa ser de alguma maneira, de que os pensamentos têm que parar, de que tem que vir uma paz. Não, muitas vezes quando a gente fecha os olhos e vê muito pensamento, a prática está sendo mais eficiente para que a gente se libere de muita coisa do que fechar os olhos e enxergar só um silêncio profundo, né? Então é isso, assim, um convite para soltar total o controle da experiência e cada vez mais permitir que seja o que é, sem controlar, né? Com a certeza de que não tem uma maneira de se fazer errado, não tem uma maneira de se conseguir ou não se conseguir. A gente não está aqui competindo, não está aqui fazendo uma prova, não está aqui nada. A gente está se olhando por dentro, né? E se olhar por dentro não é só olhar dentro do corpo, é olhar... O dentro é o infinito, né? O dentro é o fora, é tudo. E a gente tem uma percepção a partir desse lugar de observador, né? De testemunha, de consciência do que está acontecendo, né? Essa palavra que se usa tanto, né? Consciência, que é uma só, não é a sua, a minha e a do vizinho. É a consciência do que é, né? É você ocupar essa consciência, ter consciência do que está acontecendo aí nesse universo. E pode ter uma variedade de experiências, pode ter muito pensamento, pode ter emoção, pode ter sensação no corpo, pode ter barulho externo, pode ter uma paz. E tudo isso pode se misturar uns 20 minutos que você fecha os olhos. Pode ter uma mistura de tudo isso, né? Então é importante permitir que a experiência seja o que ela é, e não o que a mente nossa, essa parte mais limitada nossa, acha que tem que ser, né? E o importante não é o que acontece de olhos fechados, é o que acontece quando a gente abre os olhos. Quando a gente tem uma prática meditativa, uma prática de observação de olhos fechados diária, né? O impacto se vê quando a gente abre os olhos, quando a gente vai para a vida, né? Aí a vida começa a ficar diferente. Então é isso, gente. Então vamos lá? Muita gente já tá aí. Dani, você tá de volta? Então, falando nessa gentileza,
Ache uma posição confortável. Se sentar com a coluna ereta não for confortável para você, você não é obrigada a ficar dessa forma. Você tem que estar confortável. Pode se recostar, pode deitar. Senão o corpo você vai ficar brigando com uma sensação de desconforto no corpo e não vai soltar, né? E fazer experiência com isso que eu falei no início, né? Sabendo que não tem como errar, sabendo que não tem como dar errado, né? Não funcionou, não deu certo. Saudade também, viu, Dani? Então vamos lá, acha essa posição confortável e fecha os olhos. Fecha os olhos e não faz nada. Só se percebe de olhos fechados. Percebe como você tá. Percebe como tá o seu corpo. Percebe como tá o ambiente. Fica um tempinho assim, sem fazer nada. Só se vendo de olhos fechados. E agora, gentilmente, coloca a atenção na sua respiração, sem controlar, mudar, só percebe a sua respiração. Percebe a parte do seu corpo que se mexe com a respiração. Percebe a superfície do seu corpo encostando na superfície de onde você está sentada, recostada, deitada. Percebe o peso do seu corpo. E faz tudo bem devagar. A gente não tem pressa aqui porque todo mundo já está aonde quer chegar. E aí agora dá uma escaneada no corpo, da cabeça até os pés, também devagar. Percebe se tem alguma parte do corpo que está mais tensa e solta. Relaxa os pés,
E os dedos dos pés. Joelhos. Quadril. Relaxa as mãos e os dedos das mãos. Respira no tronco. Preenche o tronco de ar na frente, atrás, dos lados, de cima e embaixo. Sem pressa. Tenha a intenção de fazer. Tudo que eu convidar aqui tem a intenção de fazer, não precisa de perfeccionismo. A intenção já é suficiente. Respira no coração. Amplia o coração com a sua respiração, também sem forçar. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Percebe o ar entrando pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantém os olhos fechados, mais relaxados, pálpebras relaxadas. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas. A testa. E a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros, pescoço. E agora, mantendo os olhos fechados, percebe o espaço onde o seu corpo está, onde você está. Ocupa esse espaço com a sua atenção. E não só na sua frente, mas atrás, dos lados, em cima, embaixo. Enxerga esse espaço de olhos fechados.
dissolve o corpo nesse espaço. Não tem separação. O corpo transita pelo espaço. E agora percebe os sons do espaço onde você está. E amplia essa percepção para os espaços à sua volta, que podem ser a rua, outros cômodos da casa, jardim. E vai ampliando a percepção dos sons, até sons mais distantes, mais longínquos. Percebe como a nossa consciência se expande, como não tem limite. Como é possível não viver acompanhando os pensamentos. E agora, mantendo os olhos fechados, olha para frente através da pálpebra. Esse olhar para frente é até onde o seu olhar repousar sem esforço. E percebe o que você vê de olhos fechados. Não é para criar, não é para imaginar, não tem nada certo nem errado. Percebe o que você vê, o mais estranho que seja esse convite. Você vê alguma coisa de olhos fechados. Talvez você veja uma tela escura, talvez você veja o nada. Sempre lembro que nada e tudo são sinônimos. Talvez veja pontos, luzes, tanto faz. Percebe o que você está vendo de olhos fechados e coloca a sua atenção aí. Fica aí, nesse lugar, nesse espaço. Porque só agora, só nesse instante, você não tem nada para fazer e lugar nenhum para ir. Você vai descansar nesse lugar, colocando sua atenção aí. Vai investigar um pouco esse espaço. Percebe se tem uma cor, percebe se tem uma textura. Enxerga ele de olhos fechados. Percebe se ele se amplia ou não. E permite que o que tiver que acontecer na sua frente aconteça. Não controla nada. Se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver emoção, tudo bem.
Se não tiver nada, tudo bem. Barulho, tudo bem. Você está só olhando, observando de olhos fechados e não fazendo mais absolutamente nada. E agora eu vou falar umas palavras. Você vai repetir essas palavras em pensamento. Não tem que visualizar nada, não tem que gostar ou não gostar. Repete mecanicamente, como se fosse qualquer outra coisa. A lua. Repete em pensamento. A lua. Deixa as palavras desaparecerem nesse espaço e só continua olhando, observando de olhos fechados. Repete mais uma vez em pensamento. A lua. Deixa as palavras desaparecer e continua só assistindo, observando de olhos fechados, não faz mais absolutamente nada. E agora todo mundo continua no seu ritmo, eu vou fazer com vocês um pouco. Eu não vou falar por um tempo. Então repete a lua em pensamento. Percebeu que foi embora em pensamento. Não num pensamento induzido como a lua, os outros pensamentos. Não tem problema nenhum, volta, repete de novo a lua e continua só olhando, observando de olhos fechados. Fica nessa dança aí. Vai embora e volta, vai embora e volta. E só olha, observa. A lua, repete um pensamento, deixa as palavras sumirem e só assiste e observa de olhos fechados. Repete mais uma vez, bem gentilmente, deixa as palavras sumirem e continua só observando. E agora aos poucos pode abrir os olhos, voltando para cá. Eu fui comprar umas coisas a pé, agora há pouco, antes de escurecer, e eu vi a lua linda no céu, super amarela, tava linda.
Então é isso, gente. É simples assim. A gente brinca disso e impacta a vida, né?